Vamos aproveitar então e chamar o Américo, que segue com a gente por aqui, nosso analista sênior de internacional e, claro, nosso enviado especial, o Naka, que continua com a gente. Quero ouvir de você, Américo, um pouco mais sobre qual que é a sua avaliação com relação a essa noite de debates. A gente sabia que Donald Trump vinha preparado para falar de economia, como a gente ouviu, de imigração principalmente, mas citando então esses pontos e distorcendo alguns fatos também, ele acabou fazendo para tornar então a questão econômica do governo de Joe Biden muito pior do que o cenário do governo dele. Lembrando que Donald Trump enfrentou uma situação terrível que foi a pandemia, que, claro, isso descontrolou a economia de diversos países também. Gostaria de te ouvir, você disse que não dá para a gente definir de forma muito clara quem ganhou esse debate. Mas, por outro lado, a gente vê que os telespectadores, quem acompanha a CNN, votaram e acreditam que quem saiu vencedor teria sido Kamala Harris. Ela que chegou, que estudou bastante, se preparou bastante, conversou com pessoas que já passaram por debates com Donald Trump. E, na sua avaliação, ela chegou a surpreender Donald Trump de alguma forma ou não, Américo? Não, conseguiu surpreender muito o Donald Trump, ela conseguiu provocar muito o Donald Trump, ela tinha uma estratégia ali de colocar o Donald Trump na defensiva. E isso ela de fato conseguiu. O meu ponto com relação à vitória de um candidato ou do outro é que o grande objetivo deles era tentar conseguir o voto daquele eleitor que ainda está indeciso, aquele eleitor mais moderado. É isso que nós vamos ver no futuro, quando a gente começar a ter pesquisas de fato, se a performance dela, que foi uma performance realmente forte, mas também não foi avassaladora, como aconteceu no debate anterior, se ela conseguiu chegar nesses eleitores indecisos, ou se foi o Donald Trump que conseguiu. O Donald Trump falou muito mais para o círculo dele, para os convertidos dele. Nós destacamos aí as frases dele sobre economia e foi muito curioso neste ponto que o Donald Trump não conseguiu fazer críticas mais pesadas e contundentes contra a administração do Joe Biden. Ele falou de forma genérica, inclusive exagerando os números, como você colocou. Essa história de que 90% do povo americano acredita que ele fez uma belíssima administração da economia. Isso não se comprova nos números. O ex-presidente Donald Trump distorce muitos números. A Kamala Harris também faltou com a verdade ali em alguns momentos, mas muito menos do que o Donald Trump, que chegou inclusive a ser contestado pelos moderadores quando ele falou alguns absurdos muito grandes, como esse que o Naka destacou, de que os haitianos teriam raptado e comido ali cachorros, gatos, animais de estimação numa cidade em Ohio. Isso não aconteceu, o próprio moderador acabou falando isso. Com relação à economia, é ali que fica muito claro como funcionou a estratégia da Kamala Harris, porque o Donald Trump tinha tudo para criticar a percepção que os americanos têm de que a economia não vai bem. Os números não refletem exatamente isso, mas os americanos acham que tem menos dinheiro no bolso hoje do que tinham no passado. E isso é um grande problema para a Kamala Harris e para a administração do Joe Biden. Mas a Kamala Harris resolveu provocar o Donald Trump naqueles momentos e ela falou de outros assuntos e acabou forçando o Trump, que acabou engolindo essa isca, a falar e exagerar alguns dos seus números e também a tentar defender outros pontos. Então o Trump não conseguiu implementar uma estratégia num ponto que é favorável a ele. As pesquisas mostram que o eleitor americano está muito insatisfeito com a economia e, como a gente conseguiu mostrar aí com esses trechinhos que a gente colocou, ele não conseguiu de fato mostrar as fragilidades que acontecem nessa administração do Biden, da qual a Kamala Harris é a vice-presidente. Muriel.